Neste vídeo, irei responder a pergunta: qual a importância da realização da transfusão sanguínea durante uma cirurgia? Meu nome é Fabiano Timbó Barbosa, sou médico anestesista, portador do título de especialista e superior de anestesia, ambos conferidos pela Sociedade Brasileira de Anestesia. Exerço anestesia no Hospital Geral do Estado de Alagoas. A resposta à pergunta será dividida em 3 partes. Na primeira, onde a responderei diretamente. Na segunda, onde abordarei detalhes para a compreensão da resposta. E na terceira parte, onde farei uma síntese final. Qual a importância de se realizar uma transfusão sanguínea durante uma cirurgia? A importância reside no fato de que o sangue e as hemácias, que são as células vermelhas, são os condutores do oxigênio para os tecidos. Então, sem sangue, ou seja, sem as hemácias, os tecidos e os órgãos morrem por falta de oxigênio. É como se o pulmão, o pâncreas, o coração não conseguisse respirar e aí morre. E a morte global equivale à morte do paciente durante a cirurgia. Vamos imaginar o coração como uma locomotiva, os vasos sanguíneos como os trilhos. As hemácias seriam então os vagões para levar os passageiros. Os passageiros desses vagões chamados hemácias são as moléculas de oxigênio e os órgãos são as estações. Então, o coração, que é a locomotiva, trabalha sempre dentro ou sobre as linhas férreas, que no caso são os vasos sanguíneos. Então, quando o coração não funciona bem, a distribuição de oxigênio por meio desses vagões chamados hemácias é prejudicada. No intraoperatório, a gente já tem condição de ter ou saber previamente da condição dos vasos sanguíneos, do coração. O que acontece no intraoperatório, que a gente não consegue prever antes da realização da cirurgia, é o quanto que se vai perder de sangue, ou seja, o quanto que se vai perder de hemácia. E mais uma vez lembrando, a hemácia é o vagão para transportar o passageiro, que é o oxigênio. Então, quanto mais sangramento, menos vagões. E sem transporte, por mais que tenha passageiro, ele não consegue ser conduzido para as estações, que são os órgãos. Existe uma perda sanguínea aceitável para todos os pacientes e para qualquer tipo de cirurgia. Entretanto, quando ocorre uma perda sanguínea além do que é aceitável, o paciente perde esses vagões, perde a capacidade de transporte de oxigênio e morre. Então existem algumas condições, algumas situações e aparelhos que nos ajudam a identificar durante a cirurgia qual o momento mais adequado para fazer a transfusão, se é que ela vai ocorrer. Então, o monitor da frequência cardíaca, a quantidade de urina que é produzida por hora durante uma cirurgia, a pressão arterial sistêmica, sistólica e diastólica, a gasometria, o catéter de artéria pulmonar, o catéter venoso central e, mais atualmente, ganhando a prática anestésica, o vigileu. O vigileu ele não é tão invasivo quanto o catéter de Schwann-Ganz, mas ele não é tão simples como o catéter de acesso venoso central. Vem ganhando muitos adeptos e tem mostrado resultados positivos, tanto quanto os demais. O ideal não é utilizar um desses aparelhos isoladamente, é utilizar o conjunto de aparelhos e somar esse conjunto de respostas. E aí, com as respostas de todos eles, identificar qual é o melhor momento para a realização da transfusão. Entretanto, existem complicações na transfusão sanguínea. Existem complicações precoces e complicações tardias.
As complicações precoces são vistas no momento, em minutos ou até horas após a transfusão, que são febre, calafrio, destruição das hemácias recebidas e, mais atualmente, uma complicação chamada TRALI, que é uma infiltração pulmonar de líquido e células inflamatórias e que conduz o paciente a ser tratado na unidade de terapia intensiva. Não é fatal, a maioria das reações precoces não são fatais, entre elas a reação alérgica também, mas requerem observação ou um tratamento mais agressivo. As complicações tardias estão relacionadas à transmissão de doenças, que é o que nos preocupa em demasia. Em 1992, começou a se intensificar a pesquisa pela identificação dessas doenças, mas esperava-se que o risco caísse para zero. Então, isso não aconteceu. Ainda há risco na transfusão. E isso é o que faz os anestesistas pensarem e refletirem 2, 3 vezes sobre transfundir ou não, sendo o nosso parecer, sempre que possível, não fazer a transfusão. Para hepatite C, a gente encontra um caso para cada 100 transfusões. Para hepatite B, um caso para cada 1000 transfusões. E para HIV, chega a ser tão baixo quanto um caso para 100.000 transfusões. Existem estratégias utilizadas na prática anestésica para diminuir a transfusão sanguínea ou até mesmo evitá-la por completo. Existe um procedimento chamado pré-doação, que meses antes da cirurgia o paciente é coletado sangue do paciente e armazenado em banco de sangue e ele recebe sulfato ferroso e eritropoetina. Existe um procedimento chamado hemodiluição normovolêmica aguda, que nada mais é do que, depois da anestesia e antes da cirurgia, retirar uma quantidade de sangue e substituir essa quantidade de sangue por soro. E no transcorrer da cirurgia, esse sangue retirado do paciente é retornado para ele mesmo. Isso tem evitado muito as transfusões de sangue de outras pessoas para aquele paciente. Anestesia com pressão baixa, que é um procedimento utilizado em casos especiais, como nas cirurgias de ouvido e nas cirurgias neurológicas. Isso tem reduzido por demais o sangramento durante a cirurgia. O uso de beta-bloqueadores, que são substâncias que reduzem a atividade da locomotiva, ou seja, do coração, consequentemente fazem com que o paciente sangre menos. E houve uma revisão nos níveis de hemoglobina, inclusive com grande aprendizado que tivemos na medicina com os pacientes que são testemunhas de Jeová. Então, atualmente, os jovens, é aceitável que a hemoglobina caia para 6,5, ao contrário do que proclamam os praticantes da testemunha de Jeová, que dizem que para jovens uma hemoglobina de 4,5 ou 5 já é suficiente. Crianças, aí sim, 5, mas os testemunhas de Jeová dizem que entre 2,5 e 3. A literatura do testemunho de Jeová, ora é baseada na parte médica, ora não. E a grande maioria das vezes ela provém de casos isolados e esporádicos. Na grande maioria das vezes, quando nós relatamos casos na revista científica, ou porque tivemos uma complicação, ou porque manuseamos aquele caso de forma exímia a ponto de que os outros colegas precisem saber daquele caso para ter aquisição de conhecimento. Então, relato de um caso não é suficiente para convencer toda uma literatura médica, todo um conjunto de profissionais a fazer igual ao que foi feito naquele caso. A informação contida em um caso é insuficiente. Ao contrário, se existissem ensaios clínicos randomizados, aí sim, a informação poderia ser satisfatória. Em suma, a importância da transfusão no intraoperatório é manter a oxigenação para os tecidos,
Existem vários aparelhos e medidas que nos ajudam a saber o momento exato dessa transfusão. Entre eles, o mais novo, o Vigileu. Existem algumas estratégias que nos ajudam a diminuir ou até impedir a transfusão sanguínea. E, atualmente, os níveis aceitáveis para a transfusão são mais baixos. Jovens sem doenças, 6,5. Crianças, 5. Idosos, níveis de hemoglobina de 8,8 e pacientes que têm doença com falta de oxigênio no coração em torno de 8,5. Espero ter contribuído positivamente para o seu entendimento neste assunto. Certamente o esclarecimento deste tópico poderá contribuir para que você tenha menos medo de uma anestesia que receberá no futuro. Consulte seu médico anestesista antes de qualquer procedimento, para saber se as informações passadas aqui se enquadram no seu caso em particular. Quaisquer críticas, sugestões ou comentários devem ser enviados para fabianotimbó@yahoo.com.br. É só.